Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Vamos iniciar a aula 18 do curso de Física 4 e o assunto desta aula será dinâmica do movimento circular. Bom, a gente aprendeu nesse curso que existe dois tipos de forças. Existe as forças de campo, que é o peso, magnética e elétrica. E existe as forças de contato. Quem é as forças de contato? As forças de contato é a tração, a normal, o atrito, deixa eu ver outra, e a força elástica. Então essas são as forças de contato. Bom, a gente aprendeu que a resultante ela é igual, a força resultante ela é igual ao somatório das forças do corpo. Então é o somatório das forças aplicadas no corpo. Se tiver 3, 4, 5 forças, o resultante vai ser o somatório vetorial da força. E aprendemos que a aceleração e a resultante têm o mesmo sentido e a mesma direção. A aceleração pode ser de dois tipos. Pode ser a aceleração tangencial, que é igual ao módulo da aceleração escalar, ou a aceleração pode ser centrípeta, que é igual a velocidade ao quadrado dividido por raio. Para esse assunto, dinâmica do movimento circular, a gente vai se concentrar aqui. Por quê? Porque toda vez que tiver um movimento circular, a aceleração resultante será a aceleração centrípeta. E isso faz com que a gente coloque que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração resultante. Se é um movimento circular uniforme, a gente tem que a resultante vai ser a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas a gente tem que dar um passo anterior. Por quê? Porque a gente tem que se lembrar da física 1. A gente sabe que quando tem um movimento circular, a gente tem uma velocidade. Qual seria a velocidade? A velocidade angular seria o deslocamento angular, que seria 2π, dividido pelo período. Então, aqui seria a velocidade angular, que está formando com esse ângulo aqui. Mas a gente tem a velocidade linear. Quem é a velocidade linear? É justamente o comprimento do círculo, que é 2πr dividido pelo período. Então, 2π dividido pelo período está aqui. Então, a velocidade linear ela é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Então, quando a gente estiver no movimento circular, a gente tem que a aceleração centrípeta é igual à velocidade linear do movimento circular, que pode ser dada assim, a velocidade angular multiplicado pelo raio ao quadrado dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser a velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Por quê? Porque vai ficar o raio ao quadrado dividido pelo raio. Então, você vai cortar raio com raio, você tem que a aceleração centrípeta vai ser igual ao quadrado da aceleração angular multiplicado pelo raio. Então, não se esqueça, você pode calcular a aceleração centrípeta pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Então você tem que aprender esses dois, sabendo que a aceleração angular será... só isso mesmo. A aceleração centrípeta é dada por v ao quadrado dividido por r, ou a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Então é fundamental você entender essa relação. Então, se você não está entendendo essa relação, você precisa voltar nas aulas de Física 1 e também aqui da Física 4 para entender que a força resultante tem o mesmo sentido e a mesma direção que a aceleração. Bom, vamos entender agora o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, para os movimentos circulares. Bom, eu vou deixar aqui do lado esse resumozinho. Então você tem assim o princípio fundamental da dinâmica para o movimento circular. Você tem o seguinte,
que a resultante centrípeta vetorial vai ser a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Então você tem aqui aceleração centrípeta. Então você tem que a força resultante vai ser igual a massa multiplicado por v ao quadrado dividido por r, ou a resultante centrípeta será a massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo r. Então eu vou deixar isso aqui como um lembrete para a gente para essa aula. Bom, vamos agora estudar alguns casos particulares do movimento da dinâmica do MC. Digamos que você tem aqui um pêndulo pendurado à parede. E esse pêndulo, aqui está normal, e aqui ele está pendurado aqui, Então, o que vai acontecer com ele? Ele tem a resultante para o centro, ele está fazendo um movimento circular assim, Ele está fazendo isso, Se ele está fazendo isso, ele tem uma aceleração angular e ele tem a força resultante apontada para o centro. Então aqui você tem a atração, aqui você tem um ângulo e aqui você tem o peso. O que você tem que fazer? Você sabe que a resultante está para cá, a resultante é para cá, a resultante centrípeta. Se você sabe que a resultante centrípeta está para cá, você precisa somar vetorialmente as forças. Portanto, vai ficar assim. Aqui é o bloco, então aqui você vai ter a tração, aqui você vai ter o peso e aqui você vai ter a resultante centrípeta. Então, onde está formando esse ângulo? Esse ângulo, se você pegar aqui, vai ser o mesmo ângulo que esse. Então, o ângulo θ está aqui, Com esse ângulo θ, você tem o seguinte, A tangente de θ será igual ao cateto oposto, resultante centrípeta, dividido pelo o cateto adjacente, o peso. Então, se a resultante é centrípeta, vai ser massa multiplicado por v ao quadrado dividido pelo raio. Então, vai ficar o peso mg multiplicado pela tangente de θ vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se tem massa nos dois membros, você corta massa com massa, você tem que a velocidade ao quadrado vai ser a tangente de θ multiplicado pelo raio multiplicado pela a constante da gravitação, o campo gravitacional. Portanto, a velocidade desse objeto percorrendo será a raiz quadrada da tangente de θ multiplicado pelo raio multiplicado pelo campo gravitacional. Então você tem que a velocidade desse pêndulo, desse objeto, vai ser igual a tangente de θ multiplicado pelo raio multiplicado pelo campo gravitacional. Ok? Como também você teria o seno de θ. Quem é o seno de θ? O seno de θ é a resultante centrípeta dividido pela tração. Então, o seno de θ multiplicado pela tração vai ser o mv ao quadrado dividido por 2, por r. Então, você tem que a velocidade ao quadrado, se você tiver a tração, se você não tiver o peso, se você não tiver o raio ou o campo gravitacional, você pode fazer pela tração, se tiver a tração. Portanto, a velocidade ao quadrado vai ser o seno de θ multiplicado pela tração, multiplicado pelo raio, dividido pela massa. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de seno de θ, multiplicado pela tração, multiplicado pelo raio, dividido pela massa. E você também tem o cosseno. O cosseno de θ seria o cateto adjacente para o cateto oposto. O cateto adjacente pela hipotenusa, seria o peso dividido pela tração. Então, o peso é mg, que vai ser igual ao cosseno de θ multiplicado pela tração. Então, se você quiser saber, por exemplo, a tração seria o mg multiplicado pelo cosseno de θ. Então, essas são as relações matemáticas para um exemplo desse. E cai muito esse exemplo. É um exemplo bastante recorrente. Bom, vamos agora para alguns exemplos.
digamos que vou apagar tudo aqui. Digamos que a gente tem um bloco e esse bloco ele está preso a um eixo e ele está girando. Então você tem que aqui o peso cancela com a normal e aqui você vai ter a tração. Então vai ser o seguinte, ó, se ele está girando, ele vai ter a tração como força resultante. Então, a tração é a força resultante, portanto, é a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Por quê? Porque está girando. Então, a aceleração vai ser centrípeta. Portanto, aceleração centrípeta. Portanto, a tração é igual a massa multiplicado pelo velocidade ao quadrado dividido por R. Então, aqui você tem a tração de uma maneira. Mas se ele não te der a velocidade linear, se ele falar que tem a velocidade angular, de quanto que ele está girando por segundo, você tem que a tração nesse fio será igual a massa multiplicado pela velocidade angular multiplicado pelo raio. Então você precisa do raio, da massa e da aceleração da velocidade angular para saber justamente qual seria a tração. Bom, quando você tem a tração, esse fio tem uma velocidade máxima que ele consegue segurar esse bloco. Por quê? Porque quando você está em um movimento circular, pela primeira lei de Newton, a lei da inércia, todos os corpos tendem a ficar em movimento retilíneo uniforme. Portanto, quando esse corpo está girando, ele sempre vai estar querendo sair pela tangente para ficar retilíneo. Então, ele está aplicando uma força contra esse fio. Então, esse fio tem uma força máxima, tem uma velocidade máxima que ele aguente. Qual será a velocidade máxima? A velocidade máxima vai ser justamente a tração que ele aguente. Então, no enunciado ele fala que a tração máxima é 200 Newton. E ele pergunta qual é a velocidade máxima que a gente pode girar esse corpo. Então, a gente tem que a tração é igual a massa multiplicado por V ao quadrado dividido por R. Ele fala o seguinte, ele fala que a massa é 4 kg e ele fala que o raio que esse bloco está percorrendo é justamente 2 metros. Portanto, a tração vai ser, a 200 vai ser igual a 4 multiplicado pela velocidade máxima dividido pelo raio, que é 2. Então, corta com corta, vai ficar que a velocidade ao quadrado máxima vai ser igual a 200 dividido por 2, porque 4 dividido por 2, 2. Então, vai ficar que a velocidade máxima vai ser igual a raiz quadrada de 100. Portanto, a velocidade máxima vai ser 10 metros por segundo. Então você pode girar esse corpo por 10 metros por segundo e essa corda não vai estourar. Se você aumentar essa velocidade, você vai ter uma tração maior. Então com a tração maior ela não suporta, ela estoura. Bom, qual seria a velocidade angular? Então a gente tem que relembrar. A velocidade angular, ela é 2π sobre o período. E a velocidade linear é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Porque a velocidade linear é 2πr dividido pelo período. Então a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Se ele não te pedisse a velocidade linear e pedisse a velocidade angular, você ia ter que colocar que aqui é 10, que é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Quem é o raio? O raio é 2. Então a velocidade angular vai ser 10 dividido por 2. Portanto, 5π. Qual seria a unidade? Seria a velocidade angular vai ser 10 dividido por 2. Portanto, a velocidade angular vai ser 5
pi radianos por segundo. Essa é a unidade. Pi radianos por segundo. Então, esse seria um exemplo, perguntando qual seria a velocidade máxima para uma atração de 200 newtons. Se você colocar pelo menos colocar a velocidade aqui de 12 metros por segundo, a atração ia ser mais de 200 newtons, o que ia fazer com que estourasse essa corda que só aguente necessariamente 200 newtons. Bom, eu vou fazer um outro exemplo aqui, um exemplo também muito interessante. Por quê? Porque ele diz assim, ele diz que tem um bloco e esse bloco está conectado com um eixo com um elástico. E ele fala que o comprimento inicial da mola é 20 centímetros. E ele fala que quando começa a girar, portanto aqui tem a normal, aqui tem o peso e aqui vai ter a tração. A normal corta com peso. Ele fala que começa a girar e o comprimento se torna 30 centímetros. Então se tá girando é porque está saindo pela tangente esse bloco. Então ele está esticando essa mola. Por quê? Porque está havendo uma força querendo sair pela tangente, querendo sair por causa da inércia. Então ele fala o seguinte, ó. Ele fala que, portanto, a deformação da mola vai ser 0,1 centímetro, 10 centímetros. Portanto, a deformação da mola é justamente 0,1 metro. Ok? Bom, ele diz que a constante elástica é o K, portanto, é 300 newton por metro. A primeira pergunta é: qual é a força elástica? Qual será a força elástica? Então, ele fala, se teve uma deformação de 10 centímetros, você tem que a tração é igual a força resultante centrípeta. Portanto, a tração está sendo a força elástica, que é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Não, a força elástica, não, vai ser igual a força elástica. Quem é a força elástica? Kx. Então, a força elástica, que vai ser a força de tração, vai ser o K, 300, multiplicado pelo X. Quem é o X? A deformação, 0,1. Portanto, a força elástica, ela é 30 newton. Então, você achou a força elástica. Se você achou a força elástica, agora você pode achar a velocidade, né? Por quê? Porque quem está sendo a força elástica? A força elástica está sendo justamente a resultante, que é a atração. Então, a força elástica é igual a resultante, que é a resultante centrípeta. Então, a força elástica, que é de 30 newtons, é igual a massa multiplicado pela velocidade angular multiplicado pelo raio. Ele o raio, quem é o raio? Essa seria uma pergunta interessante. O raio é 20 centímetros ou é 30 centímetros? É 30 centímetros o raio. Por quê? Porque é como que o movimento está se deslocando. Porque ele está deformando a mola em 10 centímetros. Portanto, o raio vai ser 0,3 metros. Portanto, a velocidade angular desse objeto vai ser igual a 30 dividido pela massa. Quem é a massa? Ele fala que a massa é de 1 kg. A massa é de 1 kg. Então, a massa é de 1 kg. Então, vai ser igual, a velocidade angular vai ser 30 dividido pela massa, que é 1, multiplicado pelo raio. O raio é quem está deformado, 0,3.
Portanto, a velocidade angular vai ser 300 dividido por 3, multipliquei em cima e embaixo por 10. Então, a velocidade angular vai ser 100 π radianos por segundo. Essa vai ser a velocidade angular. Ou melhor, a raiz quadrada de 100, né? Então, a velocidade angular vai ser 10 π radianos por segundo. Essa será a velocidade angular. Então aqui seria a letra A. Isso foi questão da FUVEST segunda fase de física. Então aqui seria A, aqui seria B. E a C, ele pergunta justamente qual seria a velocidade linear. Então a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Portanto, a velocidade linear vai ser 10 π radiano, 10 multiplicado pelo raio. Quem é o raio? 0,3 Newton. Newton não, metro. Então a velocidade é igual a 3 metros por segundo. Essa seria a velocidade linear. Bom, então, e ele pergunta qual, a última pergunta é qual será a potência. Por quê? Porque potência é variação da energia dividido pelo tempo, ok? Se a potência é a variação da energia dividido pelo tempo, você tem o seguinte, qual a energia que tem? A energia que tem será, no início, não vai ter energia cinética, mas vai ter energia elástica, energia potencial elástica. Portanto, a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Então, no início, ele tem energia... no início ele vai ter energia cinética e energia... no início ele vai ter... A energia mecânica vai ser energia cinética, mas energia potencial. Portanto, vai ser 1 meio de mv ao quadrado sobre 2 e 1 meio... Então, ele vai ter, no início, ele vai ter duas energias. Ele vai ter, no movimento, ele vai ter a energia cinética e a energia potencial elástica. Então, a energia mecânica desse sistema é dada por a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, kx ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica desse sistema é, 1 multiplicado pela velocidade linear, por isso que a gente calculou, 3 ao quadrado, dividido por 2, mais K, quem é K? 300, multiplicado pela a deformação, 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, você tem que a energia mecânica, 0,1 ao quadrado. Por quê? Porque é em metro. Então vai ficar 9 dividido por 2, mais, vai ficar 0,1, 0,1. Então 1, 0, 0, 0, 0,01. Então vai ficar 0,01 vezes 300. Tudo isso dividido por 2. Então vai ficar 9 dividido por 2 mais 300 vezes 0,01 vai ficar 30 vezes 0,1. Então vai ficar 3. Então vai ficar mais 3 dividido por 2. Então você multiplica embaixo, 4. Então 2 vezes 19, 18, mais 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 18 mais 6, você vai ter justamente 18 mais 6, 24, dividido por 4, então vai ter 6 joules. Então, qual vai ser o tempo que isso tem? Ele fala que a potência desse sistema, para girar esse sistema, é de 3 watts. Então, qual é o tempo? Qual vai ser o tempo necessário para que você consiga gerar 6 joules de energia? Ele fala que tem 0,3 watts, então a variação de energia vai ser justamente os 6 joules, dividido pelo tempo. Qual vai ser o tempo? Isso aqui foi a pergunta D. Então o tempo vai ser de 6 dividido por 0,3
Portanto, 60 dividido por 3, o ΔT vai ser de 20 segundos. Ok? Então, o que está acontecendo? Por esse bloco estar girando, ele tanto vai ter energia cinética, como vai ter também energia potencial elástica. Por quê? Porque está deformado. Quando está deformado, tem energia potencial elástica. Por ter essas duas energias, você tem uma energia total de 6 joules. Aí ele fala, então, se tem 6 joules, ele tem vai ter potência. Potência é a variação de energia dividida pelo tempo. Ele falou que para manter esse sistema funcionando, precisa de uma potência de 3 watts. Para variar, vai ter 6 joules. Qual o tempo necessário para ter uma variação de 6 joules? Justamente de 20 segundos. O que é importante? É importante a gente ler a questão e refazer tudo que eu fiz aqui, os passo a passo, ok? Então, a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula de dinâmica do movimento circular acelerado. Aí que a gente vai dividir a aceleração tanto na aceleração tangencial como na aceleração centrípeta, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!